Bom, então dando continuidade aos nossos vídeos, agora nós vamos criar a parte de programação. Na aula passada a gente criou o module aí, né, para dar início, e agora em si a gente começa a codificar isso daqui. Bom, a classe de conexão eu não vou criar ela na mão, ok? A gente vai usar essa daqui, foi desenvolvida aí por Victor Tassinari, que está aqui o link da classe dele no GitHub, e eu vou explicar o que ela faz, ok? Ele está usando aqui, deixa eu ver, eu acho que o singleton. Deixa eu ver. Transaction. Deixa eu ver. Cadê? Commit. Get last ID. Get connection. É isso mesmo. Ele está usando o singleton. Enfim, aqui nós armazenamos a instância da conexão. Caso a classe já esteja instanciada, ela retorna a instância que está em memória, ela não cria uma nova classe, ou seja, não precisa se comunicar novamente com o servidor. Aqui é o debug, tá? Ele pergunta se o debug está ativo, porque quando você manda para o ambiente de execução, lá para o servidor, não queremos que o erro, né, a mensagem mostrando onde ocorreu o erro, em qual linha, qual coluna do banco, essas informações estourem para o cliente. Então, quando for para o servidor, a gente atribui isso aqui a falso. Okay, deixamos aqui em true. Aqui é o servidor, localhost, no nosso caso. Aqui é o user, padrão, do PHP é root. A senha em branco. E aqui é master food. A gente tem o método getConnection aqui, que ele verificou, né, se já existiu uma instância. Se não existe essa instância, se for igual ao nulo, ele cria uma nova conexão, né, instancia a classe PDO, passa a string de conexão do PDO, passa os parâmetros. Aqui é o esse aqui, se não me falha a memória, é o erro, são as exceções. O erro, tem o nome. Enfim, são as exceções. Emulate properties. Isso aqui eu acho que é para fazer o prepared statement que a gente vai usar. Não jogar o valor dentro, direto da string SQL. Esse até persist eu não sei o que é. Return self connection. Detalhe, tudo isso aqui, se você colocar lá no Google PHP PDO, no manual PHP, você vai entender certinho o que é cada parâmetro desse, tá? Eu só não vi ele colocando aqui, deixa eu ver, o TF8. Bom, caso for necessário, nós vamos fazer isso. Então, depois que a conexão, né, fizemos cadastro, consultas, não vamos mais usar o banco, liberamos ele fazendo o disconnect. Aqui nós retornamos o último aí de cadastrado. Como assim? Imagine que nós temos numa mesma tela o cadastro de usuário e endereço. O usuário é uma tabela, endereço é outra. E na tabela endereço a gente temos o ID do usuário, certo? Mas primeiro a gente precisa cadastrar o usuário para depois cadastrar o endereço. Porque o endereço precisa do ID do usuário. Então a gente faz o cadastro do usuário, retorna esse ID, que vai pegar a última chave primária cadastrada para aquela coluna, né? Perdão, para aquele cadastro. E a gente pode inserir ele lá na tabela de endereço. Aqui é uma transação, nesse caso do usuário e endereço, a gente tem que iniciar uma transação. Por quê? Porque se der erro no endereço, melhor, a transação ela é tudo ou nada. Por exemplo, a gente está cadastrando lá a lista de produtos, 50 produtos. Foi 49 cadastrou, o último 50 não cadastrou, deu erro. Então ele apaga tudo que ele cadastrou já e retorna nulo, ou retorna falso aí, e informa para o usuário, né, para o programador, que não foi possível cadastrar os produtos. A transação nos garante isso, ou tudo ou nada, não vai ficar informação em pedaço, né? Imagina, a gente cobrou, calculou lá o preço de 50, mas só contabilizou para o cliente 49 produtos. Isso já é um problema. O commit já é automático do MySQL, PHP MySQL já é automático, a gente está usando o MariaDB. Enfim, o commit, depois que a gente cadastra uma informação, efetiva ela, a gente tem que submeter ao commit. Por que submeter ao commit? Esse commit ele é o responsável por fixar aquelas informações / alterações na tabela. Para quem trabalha com Oracle, sabe que isso aí é manual.
O rollback, a gente fez uma alteração no banco que não podia ser feita. A gente volta a um estado atrás, através do rollback. É aqui o que nos interessa. Bom, se nós não formos usar essa classe de conexão, perdão, essa classe banco, nós teríamos que fazer isso aqui para todos os métodos. Teria que ir lá, passar a conexão, retornaria o PDO, passaríamos aqui os parâmetros, a string SQL e as linhas afetadas, certo? E daria muito trabalho, porque imagine que daqui 2 anos o sistema necessite alterar para uma nova classe de conexão. Aí você teria que trocar toda a estrutura da sua DAO, das suas classes, para a nova estrutura da linguagem. Usando uma classe como essa, por exemplo, não. Você vai ter os métodos padrões lá, você só altera aqui a forma de cadastro. Vai chegar a string e os parâmetros. Você só vai mudar a essência dela, ok? Aqui, PDO exception, né? Vai ser exceção de erro. Então, se o debug estiver ativado, ele formatou aqui certinho e imprime o erro aí. Execute carry é a mesma coisa que ali em cima, só que isso aqui é uma busca, né? É isso mesmo. O execute carry, ele passa uma string SQL, passa os parâmetros e retorna todas as colunas afetadas, melhor, todas as colunas que foram retornadas na consulta. O execute non carry é o que a gente usa para fazer o cadastro. Ele faz vou passar aqui a string SQL, o parâmetro e que ele vai pegar a conexão, vai fazer o prepared, a gente vai ver isso melhor. E ele vai retornar se cadastrou ou não. Ele não retorna quantas linhas foram afetadas, qual o nome da última coluna. A gente não usa ele para esse tipo de coisa, ok? Então é bem simplesinho isso daqui. Eu nem quis gravar uma aula falando como montar isso daqui. Já estava pronto. Você deve estar pensando, poxa, Gonor, eu queria criar classe banco, né? Queria aprender a criar classe banco. Calma que a gente vai criar um projeto grande que a gente vai criar uma classe banco lá. Apesar que, quando você cria uma classe dessa, você não fica programando para todo o sistema aquela classe. A ideia é que você programe e reutilize o que nós chamamos de componentes. Essa classe banco ela é um componente, ou seja, qualquer outra aplicação PHP que eu for usar, eu não vou programar ela de novo. Eu vou na minha aplicação antiga ou no meu repositório, copio e colo essa classe. Simples assim. Copiei. Vamos lá no NetBeans, na classe DAO, botão direito do mouse, nova classe PHP. Banco. Na verdade é um novo arquivo, né? Na verdade a gente já tem aqui. Deixa eu ver. Já o deixei aqui já. O nome do nosso database é Master Food. Vocês lembram que a gente deu o nome de Master Food lá na que a gente modelou o banco? E para a gente usar isso, olha, é bem simples. Deixa eu ver. Não está no histórico, não. Então, vai por aqui mesmo. Champ, htdocs, masterchef, DAO, receitas DAO. Então aqui a gente vai ter os métodos, né? Cadastrar, deletar. Deixa eu ver. Bom, tá bem mais simples do que eu queria. Enfim, vamos fazer o seguinte. A gente tem a classe banco aqui, certo? E agora nós vamos precisar criar aqui a classe receita DAO. Deve estar pensando, poxa, DAO com O, se ali na pasta está DAO com L? Sim, aqui é Data Access Layer, ou seja, dados de acesso às camadas, acho que seria essa a tradução. E aqui teria várias camadas, receita dá uma camada delas, usuário dá outra camada e assim por diante. O objeto ele não é uma layer, a classe não é uma layer, ele é um objeto, por isso o nome Data Access Object. Class receita tal. Vou fechar isso daqui, embora não precise nas versões mais recentes. Aqui, require 11. O require 11, ele nos diz que se já houver uma instância daquele objeto, ele não inclui novamente. Se eu usar apenas o require, sim, dá certo mesmo, ele vai requisitar a classe, ou a página, o que seja. Só que se ela já existir, ele inclui ela de novo. E nós não queremos apenas um arquivo em cena, ou seja, apenas uma instância da classe banco
model.php. Nós também vamos precisar da classe aqui, model. Deixa eu ver se está certo o caminho, porque ele vai executar da raiz, né? Tá certo. Model, da nossa modelo, receita. Receita.php. Okay. Aqui, a gente vai fazer private banco function, underline, construct, this banco recebe new banco. Está instanciando aqui então a variável banco, vai armazenar as informações da instância do objeto banco. Então agora aquela variável tem tudo isso daqui que está marcado como público nas mãos, ok? E aqui, quando a nossa classe for finalizada, a gente quer encerrar a conexão com o banco, né? Liberar o banco. Então diz banco disconnect. Ok. Agora, public. Deixa eu colocar public aqui também. Embora padrão do PHP, esse aqui já é público, tá? Eu gosto de colocar Alt Shift F. Public function cadastrar. Abre, fecha parênteses. Bom, aqui nós vamos passar então o SQL. Ou melhor, bem mais simples. A gente vai passar aqui receita, objeto receita, que vai se chamar receita, uma variável receita. Vocês estão lembrados lá em C, em C Sharp, a gente passa string, né, nome, int, idade, que é objeto receita, né, fosse uma variável, objeto receita, chamado de receita. E aqui, try, temos que trabalhar com as exceções, do tipo PDO exception, né, se houver uma exceção. Vamos criar aqui também private debug, aqui, this debug recebe true. Pois se melhor, deixa eu ver uma coisa aqui, acho que a gente pode customizar isso. Vamos depender da classe banco, não vai. This debug recebe, melhor, se debug for verdadeiro, então exibe o erro. O que eu ia fazer? Eu ia pegar esse valor aqui através da classe banco. Só que eu pensei, se a gente, por exemplo, uma aplicação real grande, a gente quer debugar apenas o objeto, sei lá, itens produto, que é um objeto interno lá do painel gerenciador administrativo. E eu defino como true lá, então se houver erro em qualquer outra parte do sistema que use aquela classe, vai exibir para o usuário também. Então, a forma mais correta é essa. Caso houver um erro, action, erro, abre e fecha chaves, e x, get message. Ok. Bom, agora vamos montar a nossa string de SQL, que vai ser a seguinte. Antes disso, eu vou explicar isso aqui para vocês. Acho que é bem interessante, como é um projeto pequeno, quero deixar isso bem claro para servir como base nas próximas aulas. Aqui nós temos as colunas código, data, ingrediente, modo de preparo e título. Então, será insert into, nome da coluna, nome da tabela, que é receita, abre e fecha parênteses, values, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Aqui devemos especificar a coluna, não precisa estar na sequência, ok? Então, título, ingredientes, tá certo? Ingredientes, modo preparo,
E aqui, data. Que é values. Então aqui nós temos o título brigadeiro, ingredientes, um ovo, coloque tudo na panela. E a data padrão, acho que vai ser 2016/04, barra não, né? Traço, dia 21 hoje. Então, vamos ver, copiar isso daqui, executar. Ele deu erro, deixa eu formatar aqui. Vamos ver onde deu erro. Deu erro na linha 4, título. Tirar aquelas aspas ali, eu acho que não tem aquilo. Então, inserido, consulta demorou 0.1670 segundos, ok? Uma linha inserida. Então, se eu vier aqui agora em receitas, tá aqui, brigadeiro, um ovo, o modo de preparo. Então, o comando é basicamente esse. A gente tem que reproduzir ele aqui dentro agora. Então, esse aqui é o comando, certo? Então, eu gosto de colocar o SQL maiúsculo, tá? Insert into receita, receitar, só receitar. Como eu estava dizendo, eu gosto de colocar o SQL maiúsculo para diferenciar o que é do meu SQL, o que é comando do SQL, o que é meus atributos, ok? Então, título, ingredientes, modo preparo e data. Eu vou colocar arroba aqui já. Arroba é no ASP.NET e no C#. Então, título, ingrediente, vou colocar só modo, olhar preparo. Isso aqui vocês colocam o nome que vocês quiserem, tá? E data. Perfeito. Agora, vamos criar aqui uma variável chamada de parâmetros. Param. Vai ser um array associativo. Então, título vai se associar com receita, get, título. Lembra lá na nossa classe de modelo? Essa classe, cadê você? Model, aqui. Exatamente isso que a gente está passando. A gente definiu o set para ela e a gente vai definir o set depois para ela e o get a gente obtém essas informações, ok? Título ingrediente vai se associar com receita, get ingredientes. Vou colocar ingredientes aqui, vai. Aqui, preparo vai se associar com receitas, receita, get, modo preparo. A data a gente pode pegar de lá também, ok? Só que vamos fazer por aqui mesmo a data. Então, a data vai ser do tipo date, ano, mês